Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. E para você que deixar o seu joinha, eu peço que você clique em hypar, essa palavra que aparece aí para vocês. Fazendo assim, meu vídeo terá mais visualização e eu ficarei muito agradecida. Outro sim, sou afiliada da Shopee. Vou deixar na descrição o meu link. Caso vocês precisem, caso vocês queiram comprar alguma coisa da Shopee, comprando pelo meu link, eu terei uma pequena comissão da compra de vocês. E eu ficarei muito agradecida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 4 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 215 gramas. Na largura, ele ficou com 37 centímetros e no comprimento, de ponta a ponta, ficou com 81 centímetros. Lembrando sempre que, para vocês que quiserem fazer maior, é só irem acrescentando o gráfico, que é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Eu vou mostrar para vocês desta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Ele é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E para a última carreira, aqui nas laterais eu coloquei uma carreira de pontos baixos e nas pontas eu coloquei esta carreira de 4 pontos altos tombados. Mas como eu sempre digo, a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. E o gráfico da nossa aula de hoje é este. É bem fácil. E assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 72 correntes. Feitas as 72 correntes, vamos marcar a última que fizemos e vamos fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela corrente que nós marcamos e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque as correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer até o final desta carreira, uma carreira de pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Para você que não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, laçar o barbante, as 2 últimas argolas. Então, este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer, para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Encerrei aqui a primeira carreira, a carreira base, a carreira de pontos altos. Para esta largura, nós ficamos com um total de 73 pontos altos, porque fizemos 72 correntes, e as 4 correntes que fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com um total de 73 pontos altos. Vamos à nossa próxima carreira. A próxima carreira já será a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Eu vou fazer aqui 2 correntes.
Vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós vamos ficar com 4 pontos altos por causa das correntes que fizemos para subir. Então, nós teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Agora, aqui no meio, eu vou fazer 10 quadrados. Vou fazer 10 quadrados de 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Fiz aqui um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, repetir o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui um total de 10 quadrados. Então, eu fiz aqui 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Aqui no meio do nosso trabalho, eu vou fazer um total de 7 pontos altos. Já fiz 1, 2, 3, 4, vou fazer um total de 7 pontos altos. Pronto, aqui estão os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, o restante da carreira, nós vamos completar com os quadrados e finalizar com os 4 pontos altos que nós fizemos de um lado, nós vamos repetir do outro. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, finalizada a primeira carreira do gráfico da nossa aula de hoje. Então, eu subi com as 2 correntes, copiei mais 3 pontos altos. 4 pontos altos, como eu falei, teremos 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos na outra, até o final do nosso trabalho. Aqui eu fiz 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. Aqui no meio, 7 pontos altos. Deste lado, mais 10 quadrados e finalizei com os pontos altos. Então, mesmo que nós fizermos de um lado, nós vamos repetir do outro. Vamos à nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira porque apenas repeti o mesmo que eu havia feito na carreira anterior. Os 4 pontos altos e aqui no meio eu copiei 9 quadrados. Na carreira anterior, nós fizemos 10. Nesta, eu copiei 9 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, então, aqui são 2 correntes. Eu vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E copiar os 7 pontos altos do meio. Então, o que eu fiz foi fechar um quadrado antes dos pontos altos. Vou repetir os 7 pontos altos da carreira anterior, apenas repetir. Foi exatamente o que eu fiz, repeti os 7 pontos altos. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, em cada corrente, eu vou colocar um ponto alto. Quero deixar aqui uma observação. Eu fiz o meu ponto alto na corrente, mas tem pessoas que têm dificuldade. Não tem problema de você fazer no ponto todo, assim. Ao invés de fazer na corrente, vocês pegarem o ponto todo. Conseguiram entender? Então, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer na corrente ou assim, como vocês acharem melhor. Então, eu fiz aqui um ponto alto na primeira corrente, vou fazer um ponto alto na segunda corrente e fechar este quadrado. Vou copiar o restante dos quadrados e os pontos altos lá na outra ponta. Pronto. Mais uma carreira finalizada. Então, eu copiei os 4 pontos altos e fiz aqui nessa carreira 9 quadrados, já que na carreira anterior nós fizemos 10, nesta copiamos apenas 9 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. E repeti o restante dos quadrados. Então, o que nós fizemos nesta carreira foi fechar um quadrado antes dos pontos altos e um quadrado após os pontos altos. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer desta mesma forma. Então, onde são os quadrados, nós vamos copiar os quadrados e nos pontos altos, apenas copiar os pontos altos. Vou fazer e já trago.
Como eu falei, apenas ia repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, os pontos altos, os quadrados, os pontos altos do meio, os quadrados e os 4 últimos pontos altos. Apenas repetir. Vamos à nossa próxima carreira. Iniciei esta carreira com os pontos altos. Aqui eu fiz nessa carreira 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, então, vou colocar um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Fechei o quadrado antes dos pontos altos. Sobre os pontos altos, vou fazer aqui 4 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir aqui no meio 2 quadrados, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, repetir o terceiro ponto alto. Abrir aqui no meio 2 quadrados. Deste lado, vou fazer da mesma forma. Vou copiar os 4 últimos pontos altos, então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Para cada corrente da carreira anterior, um ponto alto. Fechei o quadrado após os pontos altos. E vou repetir o restante da carreira. Então, ficou desta forma. Pronto, mais uma carreira finalizada. Os pontos altos nesta carreira, eu copiei apenas 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei aqui os 4 primeiros pontos altos, abri 2 quadrados no meio de 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, repeti o mesmo que eu havia feito deste. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos, copiei os 4 pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. E finalizei esta carreira. Vamos à próxima. Nesta carreira, repeti 7 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Novamente, vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos, fechando este quadrado. Vou copiar 4 pontos altos da carreira anterior, então, já fiz 1, 2, 3, 4 quadrados. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os 2 quadrados do meio, apenas copiar, 1 e 2, e deste lado, vou fazer da mesma forma. Vocês me desculpem, porque este barbante não é bem torcidinho, então, às vezes, dá umas falhas na hora de pegar o barbante. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Abri um quadrado. Vou copiar os 4 pontos altos restantes, então, 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Fechar o quadrado após os pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Mais uma carreira finalizada. Os pontos altos, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Repeti os 2 quadrados da carreira anterior, deste lado, fiz a mesma forma. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos, repetindo o restante da carreira. Vamos à nossa próxima carreira. Então, para esta carreira, eu copiei apenas 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observem que a cada carreira eu vou diminuindo um quadrado deste lado. Então, nesta carreira, repetimos apenas 6
quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. Fechar o quadrado antes dos pontos altos. Vou copiar aqui os 4 primeiros pontos altos, então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, então, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto. Então, eu abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Vou repetir os 4 quadrados da carreira anterior. Então, foi o que eu fiz, repeti os 4 quadrados da carreira anterior. E do outro lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz deste lado. Vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos. Vou copiar os 4 últimos pontos altos. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. O mesmo que eu fiz do outro lado, eu vou repetir deste lado. Então, eu copiei os 4 pontos altos da carreira anterior e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, esta carreira ficou desta forma. Vou completar a carreira e já trago. Carreira finalizada. Pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior, abri um quadrado aqui no final dos pontos altos. Repeti os 4 quadrados do meio, deste lado fiz da mesma forma. Abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos e repeti o restante da carreira. Por mais 2 carreiras, eu vou sempre diminuindo os quadrados aqui nas pontas, fechar um quadrado antes dos pontos altos, porém, por mais 2 carreiras, eu vou fechar apenas o quadrado antes dos pontos altos, não vou abrir quadrados aqui no meio. Vou copiar esta mesma quantidade de pontos altos, a mesma quantidade de quadrados deste lado, da mesma forma, copiar os pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos, e repetir o restante da carreira. Nós vamos fazer assim por mais 2 vezes. Como é basicamente só repetição que nós vamos fazer a cada carreira, é só fechar os quadrados das pontas, eu vou fazer essas 2 carreiras e trago para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo e cansativo. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e já trago e explico tudo direitinho para vocês. Pronto, já adiantei aqui as outras 2 carreiras. Nós fizemos até esta carreira. Como eu falei, ia fazer mais 2 carreiras, apenas fechando o quadrado anterior aos pontos altos. Então, nós fizemos esta primeira carreira dos quadrados, dos 6 quadrados no meio, juntos. Depois, eu fiz esta carreira, apenas fechei o quadrado das pontas aqui no meio, repeti o mesmo da carreira anterior, então, os pontos altos e os 6 quadrados. Observem que a cada carreira eu fui eliminando um quadrado nas pontas, tanto de um lado quanto do outro. Nesta carreira, nós ficamos apenas com 4 quadrados. Nesta, 5, e esta aqui é a de 6 que nós fizemos juntos. Então, 6, 5, 4. Vamos à próxima carreira. Nesta carreira, repetimos apenas 3 quadrados, então, já diminuímos um quadrado. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, da mesma forma, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, fechando um quadrado antes dos pontos altos, vou copiar os 4 primeiros pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. No final destes pontos altos, eu vou abrir 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, um quadrado. 2 correntes, pular 2 pontos altos, o segundo quadrado, 2 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, vamos copiar o último ponto alto. Então, abri aqui, sobre os pontos altos da carreira anterior, 3 quadrados. Aqui no meio, eu vou apenas repetir os quadrados. E deste lado, vou fazer da mesma forma que eu fiz deste. Então, o mesmo que eu fiz aqui, vou repetir do outro lado. Carreira finalizada. 4 pontos altos, nesta carreira, fizemos apenas 3 quadrados. Fechamos o quadrado antes dos pontos altos e eu copiei aqui os 4 primeiros pontos altos. Abri 3 quadrados no final dos pontos altos,
copiei os quadrados do meio e 6 quadrados. Deste lado, fiz da mesma forma. Abri aqui 3 quadrados, copiei os 4 últimos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Finalizamos aqui também com 3 quadrados e os 4 últimos pontos altos. Nessa carreira, nós ficamos aqui no meio com 12 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. Vamos à próxima carreira. Nesta carreira, vamos diminuir mais um quadrado, então, copiamos só 2 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Vou copiar novamente os 4 primeiros pontos altos. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, repetir aqui os 4 primeiros pontos altos. Vou abrir um quadrado no final dos pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o último ponto alto. Então, eu abri aqui um quadrado. Vou copiar aqui mais 5 quadrados. Então, 2 correntes, repetir um quadrado da carreira anterior. Vou fazer assim por 5 vezes. Então, eu repeti aqui 5 quadrados da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Com esse que nós abrimos aqui no final dos pontos altos, nós ficamos com um total de 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Vou fechar os 2 próximos quadrados, então, vou fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior, fechando aqui os 2 próximos quadrados. Então, fechei um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. Então, aqui no meio do nosso trabalho, nesta carreira, eu vou fechar 2 quadrados. Pronto, fechado os 2 quadrados. Do outro lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Vou copiar os quadrados da carreira anterior, abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiar os 4 últimos pontos altos, fechar o quadrado após os pontos altos e repetir o restante da carreira. Então, o mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. Carreira finalizada. Quero me desculpar com vocês de antemão pela oscilação da luz. É que eu gravo com a luz do dia e o dia hoje está oscilando. Às vezes abre o sol, aí fecha o tempo. Então, por isso, essa oscilação na cor do barbante. Então, vamos à nossa carreira. 4 pontos altos, nesta carreira, fiquei apenas com 2 quadrados. Diminui um quadrado, porque eu fechei com pontos altos. Então, fechei este quadrado com pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos. Abri um quadrado no final dos pontos altos. Copiei aqui 5 quadrados, então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Fechei os 2 quadrados do meio, com pontos altos. Deste lado, como eu falei, apenas ia repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, 1, 2, 3, 4, 5 quadrados da carreira anterior, um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 pontos altos restantes, fechei o quadrado após os pontos altos, finalizamos aqui nessa carreira com apenas 2 quadrados, tanto de um lado quanto do outro. Agora, nós vamos para a carreira central do nosso trabalho, então, nós vamos ficar aqui apenas com um quadrado. Vamos à nossa próxima carreira. Então, copiei da carreira anterior apenas um quadrado. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo, um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Fechar este quadrado, copiar os 4 primeiros pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado no final dos pontos altos, 2 correntes, pular os 2 pontos altos, repetir o último ponto alto, abrir um quadrado no final dos pontos altos. Vou copiar aqui 5 quadrados. Então, copiei da carreira anterior 5 quadrados. Então, este aqui é o que nós abrimos sobre os pontos altos. Eu copiei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Vou fechar este quadrado antes dos pontos altos. Então, fechar o quadrado com pontos altos. E nesta carreira, eu vou abrir 2 quadrados sobre estes pontos altos que nós fizemos na carreira anterior. Então, 2 correntes,
pular 2 pontos altos, copiar, terceiro ponto alto, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Então, sobre os pontos altos da carreira anterior, eu abri 2 quadrados. Deste lado, vou fazer da mesma forma, vou fechar o quadrado após os pontos altos, com pontos altos, e repetir deste lado o mesmo que eu fiz do outro lado. Então, vou fazer deste lado o mesmo que eu fiz deste. Pronto, carreira finalizada. Pontos altos. Nesta carreira, que é a carreira central do nosso trabalho, vai restar de um lado e do outro, em uma ponta e na outra, apenas um quadrado. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, repetir aqui os 4 pontos altos da carreira anterior, abri um quadrado no final dos pontos altos. Copiei aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadrados da carreira anterior. Com este quadrado que nós havíamos feito, ficamos aqui com um total de 6 quadrados. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, que nós fizemos aqui no meio. Sobre esses pontos altos, eu abri 2 quadrados. Deste lado, repeti o mesmo que eu fiz deste. Fechei o quadrado após os pontos altos, copiei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Ficamos aqui com um quadrado apenas. Então, esta é a carreira central do nosso trabalho. Daqui para frente, nós vamos, até aqui nós abrimos o triângulo. Daqui para frente, nós vamos fechar o triângulo. Então, agora, nós vamos fazer as carreiras voltando. Fazer da mesma forma as carreiras, porém, voltando o nosso trabalho. Como essa aqui é a carreira central, eu vou repetir mais uma vez esta carreira, porque eu vou fazer as carreiras voltando. Então, vou iniciar por esta. Como é só repetição, eu vou fazer a próxima carreira, vou fazer da mesma forma que está essa, onde são os pontos altos, vou fazer os pontos altos, e onde são os quadrados, vou fazer os quadrados. Vou repetir mais uma vez essa carreira e já trago. Então, como eu falei, a nossa próxima carreira, nós íamos apenas repetir o mesmo que fizemos na carreira anterior. Esta carreira é a carreira central do nosso trabalho. Então, foi o que eu fiz, apenas repetir. Nos pontos altos, repeti os pontos altos da carreira anterior, os quadrados, repeti os quadrados, e assim por diante, apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. E como eu falei, agora nós vamos voltando às carreiras. Então, a nossa próxima carreira será esta, depois esta, e assim por diante, até finalizarmos com estes pontos altos. Como é só repetição, para não ficar muito cansativo, o vídeo não ficar tão longo, eu vou fazer a outra parte e trago para mostrar para vocês. Pronto, como prometido, já fechei o triângulo, até aqui nós abrimos o triângulo, até a parte central do nosso trabalho. Daqui para frente, eu fechei o triângulo. Nós fizemos até esta carreira, que é a carreira de repetição da carreira central. Depois, como eu falei, só íamos voltando às carreiras. Então, a nossa próxima carreira foi esta carreira dos pontos altos. Depois, as 3 carreiras que aqui no meio são iguais. E apenas fechar o quadrado após os pontos altos e antes dos pontos altos. E finalizar com estas carreiras. Então, eu só fui voltando às carreiras. Nada além disso. Não fiz para não ficar muito cansativo. Acredito que todos vocês vão sim conseguir fazer, vocês são inteligentes. Eu vou deixar aqui um pouco parado, caso queiram tirar um print para depois sanarem as dúvidas de vocês, fiquem à vontade. Não adianta eu fazer as outras carreiras repetindo a mesma coisa, porque tenho certeza que nem todos vocês vão assistir. Porque vai ficar muito maçante e muito repetitivo. Por isso, eu prefiro fazer desta forma. Mas acredito que vocês, tirando um print, vocês vão conseguir sanar as dúvidas de vocês. O gráfico da nossa aula de hoje é bem fácil. Então, foi isso que eu fiz. Abri o triângulo e fechei. Finalizei aqui com os 7 pontos altos. Nós iniciamos com 7 pontos altos, finalizei aqui com os 7 pontos altos. Para vocês que gostam de saber com quantos gráficos ficou o meu caminho de mesa, eu fiz com 1, 2 e 3 gráficos. Mas como eu sempre digo, caso queiram fazer maior no comprimento, é só irem
repetindo os gráficos até o comprimento desejado. Quanto à largura, eu não fiz mais largo, eu só fiz nesta largura. Aí, vocês vão usar a criatividade de vocês, fiquem à vontade. E assim eu finalizei com as carreiras, com aqui os 7 pontos altos, e a última carreira, que é a carreira base, a carreira de pontos altos. A única diferença que eu fiz, como eu gosto de fazer na maioria dos caminhos de mesa, é trocar a numeração da agulha, para os pontos ficarem mais juntinhos. Mas, às vezes, para o ponto de vocês, não tem necessidade. Então, eu finalizei com a carreira de pontos altos, a carreira base. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos finalizar com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Voltei com a agulha de número 3,5 para fazer a última carreira. A minha última carreira, aqui nas laterais, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, vou fazer uma corrente e em cada espaço, vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 1 e 2. No próximo, 2 pontos baixos. É bem fácil, não é? Então, eu vou fazer nas laterais esta carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Sobre os pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para iniciarmos esta carreira juntos. Pronto! Como prometido, já fiz aqui nas laterais a carreira de pontos baixos e voltei para fazermos a última carreira sobre os pontos altos. Vou subir aqui com 2 correntes, aqui no mesmo ponto baixo, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vou contar aqui. 1, 2, 3, no quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz 4 pontos altos tombados. No próximo ponto, ponto baixíssimo, novamente, 1, 2 correntes, no mesmo ponto alto de base, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Ficando assim com 4 pontos altos, por causa das correntes que fizemos para subir. Vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo, novamente, 4 pontos altos tombados. No próximo ponto, ponto baixíssimo, 1, 2 correntes, no mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Contar 1, 2, 3, no quarto ponto alto, ponto baixíssimo. Então, a nossa última carreira sobre os pontos altos será essa: 4 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Vou fazer assim até o final da carreira. Lembrando a vocês que a última carreira é só uma ideia, é só uma sugestão. Usem a criatividade de vocês, vocês são inteligentes. Porém, para a minha última carreira, eu vou fazer desta forma. Vou completar essa carreira, finalizar o nosso trabalho e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Pronto! Como prometido, já fiz aqui a minha última carreira por sobre os pontos altos, 4 pontos altos tombados. Lembrando a vocês que a quantidade de pontos altos que eu pulei aqui, vocês vão fazer conforme o ponto alto de vocês, ok? E nas laterais, uma carreira de pontos baixos, em cada espaço, 2 pontos baixos. E assim, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!